Vai aprendendo. 4 pessoas. Graça e paz, meus amados. Com imensa alegria que nós estamos aqui nessa noite. Cumprimento os amados que estão aqui na igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos aqui para mais um estudo. Hoje a minha comentarista Tati, bem-vinda. Normal, a primeira vez a pessoa fica assim meio tímida, depois pega o jeito e vai embora. Antes de nós começarmos, só para dizer a vocês aí que nós temos então o nosso canal no YouTube. Entrem lá, curtam, compartilhem, assistam, abençoem a obra de Deus, amém? Quanto mais vocês curtirem, quanto mais likes tiver no canal, mais qualidade, mais condições de melhorar os estudos o YouTube nos proporciona, né? E aguardem que logo, logo terão novidades no meu canal. Está preparando, Deus está trazendo algumas coisas aí. Em nome de Jesus, nós vamos estar preparando. Amém? Tati, quer falar um oi para os amados? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Os que estão em casa, os que estão aqui. Creio que Deus vai falar fortemente. Amém. Eu creio que sim. Amém. Vamos só orar para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, meu Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus querido. Senhor, sabemos que sem a Tua presença em nossas vidas, nada nós podemos. Por isso, nessa noite, nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor amado. Eis-nos aqui como Tuas servas, ó Pai. Enche-nos, Espírito Santo, que nós venhamos a diminuir e que Tu venhas crescer através de nós. Abençoa cada um que está assistindo essa live, abençoa cada irmão que está aqui na Tua casa, Senhor amado. Nos dá a Tua sabedoria, o Teu discernimento, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, é que oramos. Amém. Olha, a lição de hoje, ela tem um tema, assim, bem gostoso, mas é um puxão de orelha, até tem algumas passagens, eu diria que um tanto, para alguns vai ser até radical, né, Tati? Mas é indispensável, é a palavra de Deus, é a verdade, tem que ser cumprida. É a lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. E nós vamos entender então por que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Peraí, Cláudia, mas nós estamos no mundo. Sim, mas não somos do mundo. Nós temos que fazer a diferença no mundo, né? E nós vamos entender por que Deus exige plena santidade do seu povo, que somos nós. E vamos ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo do Senhor. É verdade. Amém, Jesus. Então, seguir a paz e a santificação, está lá em Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem até uma musiquinha que fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz para mim, paz para você, irmão, paz para mim e para você. Paz para mim, paz para você, irmão, paz para mim e para você. Olha, como cantora eu sou uma ótima professora, né? Glória a Deus. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho hoje que a forte realidade da separação dos judeus e dos impuros reflete a realidade de Deus, de que não haverá mistura. Lá no reino de Deus não haverá mistura entre os obedientes e os desobedientes. Então nós vamos ver que esse exílio babilônico, esse retorno do povo, essa reconstrução dos muros, né, essa retomada do povo judeu, a sua identidade, é uma ação profética de Deus para os nossos dias hoje. Então, era uma ação que já antecipava a volta de Cristo, dizendo que na qual os santos serão separados daqueles que são desobedientes. Amém? Então, que nós possamos manter-nos obedientes. O nosso texto áureo está em 2 Coríntios 6,17 e diz o seguinte: pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
O mundanismo, essa é a verdade prática, né? O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Vocês não ouviram errado, é o mundanismo na igreja. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Isso é uma frase muito pesada, muito forte, mas que infelizmente vem acontecendo nos dias atuais. Né, Tati? Algumas igrejas, né? Algumas igrejas o inimigo tem usado de artimanhas, de artifícios, tem enganado o povo e tem colocado imundície, sujeira no meio da igreja. E isso tem corrompido os bons costumes. É verdade. E a gente vai ver um pouquinho isso no decorrer da lição. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, primeiro no capítulo 2, versículos 59 a 62, depois no capítulo 4, versículos 2 e 3, depois no 6, 2 e 4. Prestem atenção, depois eu vou deixar, quando eu colocar o vídeo no YouTube, vou deixar as referências da leitura bíblica embaixo, logo abaixo dos comentários, na descrição do vídeo. Aí eu vou deixar para vocês, quem quiser ler depois em casa, com calma, tá? É importante estar lendo também. O livro de Esdras inteiro, se puderem estar dando uma lida, uma estudada, é importante. Porque essas lições todas, basicamente, é Esdras, Neemias, né? Tá dentro desse contexto. Então, é importante a gente estar lendo e entendendo um pouquinho mais a respeito disso. Amém? Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E o dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados ao sacerdócio. Só para a gente entender rapidinho esses versículos aqui, essa contagem foi feita antes do povo sair lá do exílio, porque somente o povo judeu é que voltou para casa. Somente os que estavam escritos nos rolos é que voltaram para casa. E isso é uma palavra profética para nós hoje. Somente quem tiver o seu nome escrito no livro da Bíblia, ou no livro da vida, aleluia, no livro da vida, amém, é que vai voltar para casa. Amém? Olha lá, o 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edificamos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro da Pérsia. Já esse capítulo 4, a partir do versículo 2, os samaritanos vieram se oferecer. Eles eram tão bonzinhos, gente. Ô dó, tá vendo? Tá? Tiveram se oferecer. Cuidado, hein? Fujam da aparência do mal. Zorobabel aqui e Joshua tiveram discernimento do Senhor e perceberam que havia uma cilada, que os samaritanos não queriam ajudar nada, eles queriam apenas se infiltrar entre meio povo para contaminar. E no capítulo 6, versículos de 2 a 4, ele fala que e em Acmetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para o lugar em que se oferece sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, sua largura de 60 côvados.
com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei. Amém? Então, olha só. Encontrava-se no quê? No rolo. Estava anotado as instruções do rei Ciro para a reconstrução do templo. Amém? Um subsídio teológico aqui para nós iniciarmos. A Bíblia mostra que todas as pessoas que não tiveram sua genealogia comprovada, que nós vimos lá no capítulo 2 de Esdras, não seriam aceitos para retornarem a Jerusalém e participarem da vida religiosa da cidade, que é Esdras 2, de 59 a 62, que nós acabamos de ler, aqueles nomes lindos, maravilhosos. Parece algo muito radical, não parece? Visto que muitas pessoas declararam querer servir ao Deus dos judeus. Está lá em Esdras 4:2. Lembra quando eles falam ali, deixa eu ajudar vocês a edificar a casa? Contudo, a gente precisa entender que essa passagem é profética, e é o que nós falamos agora há pouco. E ela diz respeito à saída do povo de Deus do mundo para a morada eterna no reino celestial. O Império Persa representa a vida terrena e Jerusalém representa o reino de Deus. Amém? Outra referência para isso está lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 27 a 28. E também quando a Bíblia menciona nomes que não estavam registrados, isso fala do nome escrito no livro da vida, que é o que nós acabamos de comentar um pouquinho antes da lição. Amém? Então, por isso que é importante nós entendermos, tá, o porquê desse radicalismo. Tati, gostaria de comentar alguma coisa? Não, ainda não. Olha, os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos que ocupavam as redondezas. Temos que levar em consideração também o meio usado pelos líderes judaicos para se comprovar a filiação dos repatriados. Se tal medida não fosse tomada, até mesmo a genealogia estaria comprometida. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, então, não seremos envergonhados no dia da vinda de Cristo. Amém? Amém. Então, é muito, muito sério. Está vendo aqui que os judeus tiveram que comprovar a sua nacionalidade. Quando nós vamos fazer um financiamento, ou vamos fazer algum contrato, alguma coisa, o que eles pedem? Qual a sua filiação? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? E de que maneira nós comprovamos isso? Através da nossa identidade, documento de identidade, não é mesmo? E os judeus também tiveram que comprovar, só que naquela época não existia identidade, a RG-CPF não tinha, né? A maneira que tinha de comprovar era encontrar-se registrado nos rolos, nos manuscritos, que os autores da lei, os sumos sacerdotes, mantinham guardados. Aquilo eram escritos, eram relatos comprovados e não poderiam ser alterados. Então não adiantava chegar lá e falar, não, eu sou filha do Carliço Domaradski. Tá, mas como é que você me prova que você é filha dele? Se você não tem o registro de nascimento, se não tem o nome dele na identidade, se você não tem... Esquece, não vai. Ah, mas o meu pai é riquíssimo, eu tenho direito à herança dele. Mas cadê o seu nome no testamento? Então isso aconteceu com os judeus. E é profética essa passagem em relação aos nossos dias de hoje. Então, amados, nós temos que tomar todo cuidado, vigiar o tempo todo e, acima de tudo, pedir discernimento da parte do Senhor. Amém? Porque o inimigo não vem com um chifrinho, rabinho e sunguinha vermelha. Não. Ele se apresenta com aquilo que nós mais desejamos. Porque o diabo também sabe quais são os nossos pontos fracos. O que mais mexe conosco? Qual é a área que mais nós temos fraqueza? Aí o inimigo vem e traz como se nada fosse. Se fosse o nosso caso que somos mulheres, é só
Brincadeira, tá, Rafael? Não é isso, mas vamos supor aqui. Se fosse a questão de gostarmos de homens bonitos, fortes, o que o inimigo ia fazer? O inimigo ia trazer homens fortes, bem? Por quê? Porque seria, graças a Deus, nós temos 2 vasos de honra, né, Tati? 2 homens lindos, maravilhosos, bênçãos de Deus na nossa vida, tá? No meu caso aqui, Rafael, só o meu marido que é lindo, tá? Tô brincando, brincadeirinha, Rafa. É que pra mim você, pra Tati é o Rafa, né, amor? Não vou. Tô brincando, gente. Mas é isso que o inimigo faz. Então, por isso que nós não podemos ocultar a nossa identidade de cristãos. Ah, mas aonde eu trabalho, eu não posso falar que sou cristã. Opa, peraí. Como assim? Desde o primeiro dia que eu fui contratada na instituição que eu trabalho, ele sabe que eu sou evangélica. Nunca nunca escondi ou deixei que não soubesse. Aliás, faço questão que saibam mesmo. E procuro viver, não sou melhor do que ninguém. Tenho as minhas falhas, tenho os meus pecados, tenho as minhas limitações, mas tenho clamado ao Senhor para que haja um renovo, para que Ele conserte a minha vida, aquilo que precisa ser tratado, aquelas brechas que precisam ser fechadas. Porque eu creio que meu nome está escrito no livro da vida, assim como o de vocês, amados. Eu creio que também está escrito no livro da vida. Amém? E nós precisamos manter essa identidade. Porque se o povo aceitasse qualquer um, o que ia acontecer? Virava bagunça. Né? Ia se perdendo a identidade. As coisas de Deus é tudo com ordem, né? E decência, né? Exatamente. E é bem isso mesmo, porque o inimigo, ele trabalha, né? Ele vai de encontro com a cobiça do coração, então ele conhece. Exato. Então ele investe naquela área, né? É isso mesmo. Ele é traiçoeiro. Infelizmente, é por isso que a gente tem que vigiar, né? O tempo todo. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. O vigiar vem na frente, né? Primeiro vigia, depois... Tem pessoas que ficam ali hora e não vigia. Então não adianta nada. Né? Daí não vê resultado. Daí depois fica, mas eu orei, mas não vigiou. Exatamente. Né? Isso me faz lembrar uma frase que eu ouvi de um pastor essa semana, que ele falava o seguinte, existe algumas situações, entra dentro do contexto de vigiar também, né? Porque ele fala assim, que existem algumas situações que Deus não muda, porque é nas situações ou nas provações que nós mostramos a nossa essência e não a nossa aparência. É verdade. Então, quando nós vigiamos e oramos, nas tribulações, nas provações, qual é a essência que nós vamos mostrar? Cristo. E se nós temos a essência de Cristo e nós mostramos essa essência, o inimigo não vence. Amém? Então, nessa lição, nós vamos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces, para colocar os alicerces da nova forma de vida que eles iam iniciar em Jerusalém. Está lá na página 33 da revista do Aluno. Logo depois do cativeiro da Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Eles ficaram aproximadamente 70 anos cativos. Vocês lembram que numa das lições nós vimos que esse período de cativeiro foi necessário para que fosse quebrada a idolatria que existia no coração dos judeus, né? Porque eles haviam abandonado, eles só foram cativos porque desobedeceram ao Senhor. Então foi uma consequência da desobediência que Deus permitiu para tratar com o coração deles e para ver onde estava realmente, para também trabalhar a essência deles, porque quando Deus não muda a situação, é porque Ele está querendo mudar a nossa essência. Então Deus não mudou rapidamente a situação do cativeiro babilônico para que eles fossem tratados na sua essência. Amém? Então agora que eles voltaram, eles iam começar uma vida nova na presença do Senhor. Amém? Olha o ponto 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse uma prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Olha só, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não se encontraram nos registros das genealogias. Então, quer dizer, não era qualquer um, não era um povinho ralé, digamos assim. Eram nobres, sacerdotes, que tinham até mesmo um cargo importante. Tá? Os judeus mestiços,
Então esses que não se encontraram nos registros foram rejeitados como imundos, está lá em Esdras 2, 59 e 62. Judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. E é interessante que nós vamos ter nosso Deus ministrou muito no meu coração em relação a isso, justamente na lição 12, que é sobre o casamento misto. Essa lição vai ser bem forte também, porque vai falar sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Qual é o preço que a gente paga quando desobedecemos, né? A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para Canaã, um grande povo de mistura não israelita quis acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Está lá em Neemias 11:4, que diz o seguinte: habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Serfatias, filho de Maaléu, dos filhos de Pérez. Por quê? Quem era esse povo misto? Quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, nem todos foram levados. Digamos que os mais pobrezinhos ficaram. E esses que ficaram acabaram casando, porque daí o que o rei mandou fazer? Mandou pelo menos mais umas 5 nações diferentes para ocuparem Jerusalém, para morar em Jerusalém. E aí eles começaram então a casar-se com as filhas daqueles que estavam morando ali. Os judeus que estavam em Jerusalém casaram-se com as filhas de pagãos e adotaram os costumes pagãos. Esses são os samaritanos, é a mistura, não é o judeu puro. Por isso que os judeus tinham uma birra tão grande dos samaritanos. Porque os judeus falavam assim: vocês traíram o nosso Deus, né? Porque esses povos eram enoteístas. Vocês lembram o que é o enoteísta? O enoteísta é aquele que crê em Deus Todo-Poderoso, mas crê que existem outros deuses menores e que, dependendo da situação, não precisa pedir para Deus, Jeová. Posso pedir para um deusinho menorzinho. Esses são os enoteístas, tá? O politeísta, então, acredita em vários deuses, todos equiparados, cada um com a sua função. O enoteísta acredita em Deus, mas acredita em deuses menores. E o monoteísta, que somos nós, que acreditamos no único, suficiente Salvador de nossas vidas, Jesus de Nazaré. Amém? Então nós somos monoteístas, acreditamos no único e suficiente Salvador. Amém? A Bíblia diz lá em Mateus 7,14, obrigado, Vi, que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Lá em João 3,7, Jesus fala que é necessário nascer de novo. Por coincidência, hoje lá no serviço, Tati, saiu um comentário, a gente estava conversando, tem aquela deputada que perdeu a esposa há 2 anos, né? Perdeu não, né? Flor de Lis. Isso, a Flor de Lis. Ela se diz cristã, tem uma igreja, aí é que mora o perigo. Igual a palavra de Deus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vocês vão me perdoar, mas aquela não. Quem sou eu para julgar? Eu vou apenas comentar as atitudes que a gente tem visto, que tem visto por aí. O comportamento dela, as atitudes não são de cristã. Aí até as meninas comentaram: nossa, mas a igreja dela era lotada. Eu falei: vocês me perdoem. Tinha quantidade, mas não tinha qualidade. Então não pode ter igreja grande? Não, não é isso. Misericórdia. O que nós temos que tomar cuidado é aqui, ó, é mistura de gente. É quando os líderes não têm o cuidado de colocar pessoas à frente de ministério,
ou de ficar dando oportunidade para a pessoa sem que essa pessoa tenha tido um novo nascimento. Para a honra e glória do Senhor, nós temos pastores, a nossa denominação tem esse cuidado, né, Tati? Os nossos pastores têm esse cuidado, tá? Por isso que a gente fala de quantidade, não qualidade. Existem igrejas com 10, 15 mil membros e que são igrejas que a gente sabe que o fogo cai mesmo, mas porque Deus permitiu que fossem igrejas grandes. Agora existem outras ali que tem 300, 400 membros, 10, 20 só que realmente tem o Espírito Santo de Deus. Tem uns que aprofundam mais a falsidade, que nem o pastor da história, Marcos Pereira. O pastor Marcos Pereira, que fazia live, ele era o ex-pastor da Elaine Martins. Ele expulsava demônio, fazia vídeos de expulsar demônios em cadeia e tudo, mas aquele era, na verdade, era fachada, tudo por causa dos traficantes, esse negócio. Até então ele comprovaram que ele era um dos donos lá do morro, né? Então. Faz mais de 4 anos que ele está preso. Então, e aí? Ele saiu. Saiu? Misericórdia. Então, mas olha aí, que exemplo. Aí o que acontece? Aí quando a igreja realmente quer fazer o que tem que ser feito, é vista com maus olhos por conta de quem? Por causa desses falsos profetas, essas falsas ovelhas, ou desses lobos em pele de cordeiro. A gente estava comentando isso mesmo lá em casa. Então. Na situação dela, porque o decreto dela saiu hoje, né? Saiu. As meninas que viram a reportagem, isso. Né? Parece que o filho assumiu isso, tudo, não, né? As provas concretas, todas. Já conseguiram. Uhum. E a gente estava conversando hoje lá, né? Como que escandaliza, né? Sim, porque você vê. Aí muitos lá no Facebook, lá no comentário, dela, lá, nossa, mas era uma mulher de Deus, nossa, mas sabe? Então, escandalizou, né? Isso. Aparência. Porque na hora que chegou a aprovação, ela mostrou a sua essência. Porque parece que cometeram o que cometeram por conta que ela não estava contente com a administração do esposo. Misericórdia, gente. Então, assim, é isso que a lição de hoje fala. É esse o cuidado que nós temos que ter. Ah, era uma mulher de Deus, mas peraí, até que ponto? Só que o pior que tá aí, o pior disso é onde muitas almas morrem, né? Exatamente. Exatamente. Hoje eu vi uma frase no Face que falava: a igreja como igreja tem mostrado Jesus, o amor de Jesus, ou tem feito o mundo pegar mais raiva dos crentes? Eu vi essa frase também hoje, é verdade. A igreja como igreja tem mostrado Jesus. Qualquer coisa que acontece aí, e ainda mais as pessoas descobrem que é cristão, a primeira coisa que fala é: tinha que ser crente. Então. Exatamente. Mas tem muita gente que conhece a palavra, só que não pratica. É isso mesmo, Marcélia. O duro que é verdade. Conhece, sabe, mas... Tanto é que no grande dia lá, é igual a mesma coisa. Pessoas que têm dons, que é usado até mesmo dentro do ministério, e a gente olhando, se você não tem visão, não é de oração, nossa, esse daí... Mas só que lá no grande dia, lá em Apocalipse, quando Jesus fala: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Ah, Senhor, mas eu expulsava demônio. Ah, Senhor, mas eu falava em língua. Ah, Senhor, apartai-vos de mim. Então isso é muito sério, né? Não é isso, né? Que a gente fala a palavra de Deus, a gente aprende. Isso. Exatamente. A gente sabe. Então o que realmente tem que acontecer é a prática. Exatamente. Né? É verdade. Você tem que vivenciar aquilo que você prega, né? Não é fácil, não. Não. Não é mesmo, não. Mas é preciso. Aliás, é indispensável. Tanto é que ele cita na Bíblia, né? A porta é estreita. Uhum. Né? E a gente, quantas pessoas a gente não vê? As pessoas, eu mesmo que eu converso com muitas pessoas, as pessoas viram pra mim e falam: não, todo mundo vai pro céu. Não vai. Se fosse fácil assim, por que Jesus ia morrer na cruz? Verdade. Tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo para as pessoas? Não é voltar pra barriga da mãe, né? Ou então não é só né? ser batizado, achar que aquilo é nascer de novo. Verdade. Realmente simboliza ali um novo nascimento, sim. Mas as suas atitudes têm que nascer junto. É que mais tarde uma pessoa, os pecadores vão para o céu, e não vai para o céu, é que não aceitam Jesus. Exatamente, muito bem. Todo mundo tem pecado. Todo mundo Sim, tem. é verdade, Marcélia.
céu, mas aquelas pessoas que não aceitam Jesus, que deixam Jesus de lado, aí essas pessoas estão... Porque a gente nunca vai conseguir ser perfeito. Não. Né? Não tem Não. como. Não Porque, tem. exato, ser santo não significa ser perfeito. Ser santo é que nós estamos buscando a perfeição. Isso. Só que no dia que nós chegamos, o Senhor fala, bom, agora sim, agora meu servo chegou à perfeição, Ele nos recolhe. Ele nos recolhe. Então, muito bem colocado, irmã Célia. O pecador vai, o que não vai é o pecado. Porque Deus Verdade. ama o pecador, mas abomina o pecado. É que nesse dia eu estava vendo um vídeo, uma cantora gospel casou com uma pastora. Gente, Misericórdia, tem então. lógica. Não. Vai totalmente contra a palavra de Deus. E se você olhar lá atrás, essa pastora antigamente, nossa, como era usada, você vê? Distorceu Então. E para ela é normal. normal. E por quê? Porque era aquilo que nós comentamos no começo. O inimigo conhece o quê? Aquilo que a Tati colocou. Qual é o desejo, aquele desejo mais íntimo da carne que está escondidinho lá? Se nós não falarmos para o Espírito Santo, todos os Espíritos Santos sonda o meu coração, esquadrinha o meu, vê se há em mim algum caminho mal e cura, tira da minha, uma das minhas orações tem sido essa, Senhor, vê se tem alguma coisa que está me afastando de Ti, se tiver, tira. Porque a carne é fraca. Exato, a carne é fraca. Tem que ser mais forte que a carne. Exatamente, e o inimigo vem sutilmente. Gente, de mansinho. É só um docinho hoje, um docinho amanhã. Eu vi, assisti um filme daquele do... eu não vou lembrar o nome do autor agora, do ator. É até meio místico o filme lá. As crianças queriam assistir, nós assistimos. Só que Deus me trouxe uma lição dentro daquilo lá. Eles têm que ir para uma missão, e nessa missão eles entram, tipo uma baladinha. E é servido, e entra a questão da visão que você falou, Tati, porque daí começa a servir para eles uns docinhos. Só que um deles, que é o que tinha que fazer a missão, falou assim, agradeceu e não comeu o docinho. Porque na hora que ele entrou, já começou a observar como é que estava em volta. Olha a questão da visão, de você olhar além. Ele começou a olhar em volta, ele achou estranho. E os amigos comendo. Nisso, passaram-se dias, para eles tinham passado algumas horas. Percy Jackson, isso, eu estava tentando lembrar o nome, isso mesmo, Percy Jackson. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração através dessa cena. Ele falou assim, é isso que tem acontecido com o mundo. O inimigo tem trazido sobremesas, tem trazido guloseimas, fazendo de conta que é normal. E ao seu paladar é gostoso. Só que depois, eu costumo brincar que é assim, o pecado no começo ele é doce igual o mel. Mas o seu final, ele é mais amargo que o fel. É que nem outro ditado diz também, que o ditado diz que a grama do vizinho é mais verde do que o seu, mas depois que você pulou pro lado do vizinho, você vai ver Então, né? tanto que é ruim. Exatamente, porque as aparências enganam. Então o que a Tati colocou aqui é muito importante. Nós temos que ter uma visão espiritual. E como é que nós vamos ter uma visão espiritual se não somos? Ontem, eu vou contar a experiência que eu tive ontem, eu comentei com a Tati. É uma das coisas que eu venho orando e Deus maravilhosamente, graciosamente, ontem me deu mais uma oportunidade de estar provando isso dele, né? Eu até fico emocionada. Eu estava orando ali no cantinho e eu senti, eu estava olhando de fechado, eu senti como se alguém falasse para mim assim, toque nas pessoas e profetize que recebam mais de mim hoje. Eu abri o olho assim, uma coisa na minha cabeça. Fechei o olho de novo. A mesma coisa. Tá bom, Senhor, se for, então o pastor vai falar tal coisa. Aí o pastor falou, não, acho que coincidiu. Senhor, se for, me dá mais um sinal. Começou a queimar aqui assim, mas um calor que não tem como explicar. Eu nunca tinha sentido aquilo. Começou a queimar e aquele negócio foi aumentando. A hora que eu dei o primeiro passo, tinha uma irmãzinha aqui, eu dei o primeiro passo, a hora que eu dei o primeiro passo, sumiu aquele calor. Sumiu. Eu tô falando tão arrepiando, amados. Então é assim, são coisas que às vezes é coisa bobinha, não é? Só que depois, o que o Espírito Santo fez comigo aqui? Eu não aguentava parar em pé, amados, eu não aguentava, porque foi tremendo, ele me encheu. E foi tudo confirmação.
Porque quando você estava no cantinho, e você passou fazendo tudo aquilo. E eu ali. Aí começou a acontecer a mesma coisa, porque o Espírito Santo falou, agora você vai lá e derrama nela. Eu, ai meu Deus. Oi. Aí eu fiquei ainda meio assim, né? Porque eu gosto muito de pedir. Eu também, porque eu fico, Jesus, confirma, não quero, nossa, nada de mim. Sim, quero ser direcionada pelo teu Espírito. E daí quando eu vi, já... E foi, tá vendo? Porque a gente fica... O medo que dá, é assim... Porque eu já agi pela carne, pensando que era Deus, e me ferrei, quase ferrei a vida das pessoas. Estava no começo da caminhada, aquela sede, né? Você quer, mas você não espera, se não tem ainda aquele preparo. Calma, tudo é no tempo de Deus, né? E aí eu queria, porque eu achava que eu podia, que eu era alguma coisa, não sou nada. Só que eu não entendia isso. Então hoje, quando o Espírito Santo começa a falar comigo, será? Ai, confirma de novo, Senhor, só mais uma vez. Para não haver dúvidas mesmo. E o povo de Deus fez isso, tá? Zorobabel, Jesua, Neemias, Esdras, todo esse povo realmente buscou o Senhor e confirmou através dos escritos, através de tudo. Eles tinham uma visão do Senhor, tá? Porque o que os samaritanos fizeram? Aqui no ponto 2 está falando que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por quê? Primeiro porque os samaritanos, quando foram lá para a terra, começaram a idolatria, né? Se empolgaram, foram... Aí o que o Senhor fez? Mandou leões, e os leões devoraram boa parte desse povo. Aí eles chegaram no rei e falou, rei, não dá, o rei da Síria, porque assim, é que nós não conhecemos, olha só a astuta do inimigo. O ser humano pensa que engana Deus, mas não engana. Porque como nós não conhecemos o Deus da terra, o Deus dos judeus, ele está nos castigando, mandando leões para nos matar. Por favor, traga alguém para nos ensinar sobre esse Deus. Mas eles não estavam com temor do Senhor, eles estavam com medo de serem consumidos. Aí o que o rei da Síria fez? Mandou que voltasse então um dos sacerdotes para ensinar ao povo então as leis de Deus. Eles fizeram de conta que aceitaram as leis de Deus, mas não largaram a idolatria. E aí então os samaritanos, que era uma mistura de gente, na sua origem, na maioria pagã. Este povo apareceu mais ou menos no ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, Cuta, Ava, Ramat, Sevarfaim, e habitaram a cidade de Samaria, em lugar dos sacerdotes. Por isso são chamados samaritanos, tá, gente? E tomaram Samaria em herança e habitaram as suas cidades. Está lá em 2 Reis 17, 24. Olha lá, e da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramanate, de Sevarfaim, e habitaram as cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel, tá? Por isso são chamados samaritanos. Só que daí, em vez de habitar e realmente se converter ao Deus Todo-Poderoso, não, continuaram com a idolatria. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor a Deus. O rei até teve boa intenção, queria que o povo aprendesse, porque o povo dizia, os leões estão nos devorando. Assim os samaritanos temiam ao Senhor e tinham medo, tá, gente? Mas também serviam a seus deuses. Está lá em 2 Reis 17, 33. Anotem quem está em casa aí para vocês lerem depois. 2 Reis 17, 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então eles eram enoteístas. Eles representam muito bem uma vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:20. Gálatas 5:20, vou deixar de tarefinha para vocês lerem em casa. Ponto 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Está lá em Esdras 4:1. Tá? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os voltaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor, o Deus de Israel.
Os judeus, porém, rejeitaram-se firmemente a proposta. Chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edificamos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro da Pérsia. A primeiro momento, parece assim que o povo judeu foi meio grosso, né? Poxa, os samaritanos foram tão bonzinhos, se ofereceram. Mas não é. É aquilo que a Tati muito bem colocou anteriormente. Os judeus tinham visão, os líderes judeus tinham visão espiritual. E é isso que nós precisamos. Ter os olhos de Cristo, vermos além das circunstâncias. Senão nós não vamos conseguir vencer. Se nós olharmos simplesmente com os olhos carnais para tudo que está acontecendo, para nós, qualquer um que vem profetizando aí é profeta. E não é bem assim. Amém? E para isso acontecer, a gente só consegue se tiver na presença do Senhor mesmo. Amém? Até hoje, olha só para a gente ver aqui, por que os judeus aceitaram a ajuda dos samaritanos? Porque até os dias de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos, segundo suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Por isso que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, tá? Porque essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Você quer comentar alguma coisa, Tati? 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as suas palavras e não conforme com as palavras do nosso Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade ou a caridade ou segundo o amor, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfírias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Amados, anotem aí, 1 Timóteo 6, de 3 a 5, leiam de novo em casa com atenção. O que é a palavra? O que Timóteo está falando aqui? Que se alguém ensina uma outra coisa que não vá de acordo com as palavras do Senhor Jesus e que não ensina segundo o amor que Cristo pregou, ele é soberbo, não sabe de nada, está delirando, provoca contendas com as palavras, das quais nasce o que? Inveja, porfíria, blasfêmia, suspeitas, contendas perversas, homens corruptos de entendimento. Por que Jesus brigou com os autores da lei, com os fariseus? Vocês consultam as escrituras porque buscam nela ter a vida eterna, mas não acreditam de mim que testifico da palavra. Porque bati no peito, eu sou doutor da lei, eu conheço a lei. E daí? Conhecer e não ter a sabedoria do Senhor e não aplicá-la no seu dia a dia, de nada adianta. Olha lá, outro versículo. Tito 3:10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Se você já corrigiu e ele não aceitou, evita. Outra afirmação está lá em 2 João 10:11.
se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha que forte, gente. Olha que forte. Se alguém vem conversar, ou vem estar, vem participar, que é igual aquele salmo, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se assenta? É quando você começa a andar com a pessoa que não vai no caminho do Senhor. Não, mas eu vou trazer ela para Jesus. Vai orar. Vai orar. Se assenta, começou a andar. Aí você já começa a participar e a fazer e a falar algumas coisas que aquela pessoa fala. Esse salmo é muito profundo. Se a gente for analisar ele, né, Tati, ponto a ponto, ele traz uma ministração para a nossa vida muito grande. Mas feliz é aquele que medita dia e noite no quê? Na palavra. Este sim é bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É abençoado, é feliz, é próspero. Isso é bem-aventurado. E quando eu falo feliz, não é que não vai encontrar tribulação, provação. Não, vai. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas essa paz, essa alegria, essa tranquilidade é que o pastor pregou ontem. Até quando o pastor está pregando, ele leu a lição. Porque essa paz é interior. É diante das tribulações você saber que você tem um Deus acima daquilo, que se não te tirar daquela situação, é porque Ele quer te ensinar com aquela situação. Nesse salmo aí, Jesus deixou um exemplo, né? Praticamente um exemplo, porque todos que foram curados por Jesus, Jesus não chegou em nenhum deles. Foi eles que chegaram a Jesus. Muito bem, isso é verdade. O único que ele falou foi Zaqueu, né? Desça daí porque me convém. Mas por que ele falou isso? Mas mesmo assim, Zaqueu subiu para chegar a ele. Exato, isso que eu ia falar agora. É isso mesmo, Rafael. Porque Zaqueu teve a atitude de ver Jesus. E aí Jesus, então, como conhece os nossos corações, ele conhecia o coração de Zaqueu e sabia que havia arrependimento genuíno. Então é muito bem, Rafael, é isso mesmo. Porque Zaqueu teve a atitude de subir para ver Jesus. Amém? É isso que nós temos que ter atitude. Atitude de subir para ver Jesus. Obrigada, Ricardo. De rasgar as nossas vestes, tirar as nossas máscaras diante do Senhor. Nós temos que ser autênticos na presença de Deus. Amém? Esse salmo é muito importante mesmo, igual você falou, né? É bem profundo, porque, ó, né, bem-aventurado que não... Ó, o cuidado, né, de Deus com as nossas vidas. Porque nós somos falhos. Né? A carne é fraca. Verdade. Conforme você vai andando, se misturando, sem querer você acaba se envolvendo. Porque tem coisas que só de você ouvir, verdade, já não convém você estar ali, né? Então é um salmo bem profundo mesmo. E é interessante isso aí porque eu tenho observado, eu tenho vivido isso lá no meu trabalho, né? O respeito que eles têm comigo pelo fato de eu ser evangélica, de eu ser cristã. Eu não preciso ficar falando. É automático. Às vezes começa alguma conversa, eles já vão mudando de assunto, já vão ou então quem está falando quer continuar, sai por respeito. E eu nunca cheguei a falar, não, vocês não têm que falar isso. De vez em quando eu falo, né? Porque ele sai e fala, a boca. Quando eu vejo, já falei, né? Às vezes até meu coordenador, eu já falei, não adianta. Então ele já até sabe, então eles já se policiam. Mas por quê? Porque a gente tem que procurar dar exemplos de cristãos. Não é com as nossas palavras, é com as nossas ações. Jesus que falou, né? O Paulo, não me engano, se preciso, fale. Você prega, mas se precisar, fale, né? O pregar é pregar com o quê? Com as atitudes. Né? Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. É verdade. E que Bíblia que o mundo lê? Ser testemunho, né? Isso mesmo. Só com o testemunho das nossas atitudes já fala tudo. Já fala tudo. E os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Aparentar-se com os judeus. Tem muito sal que não está salgando por aí. Né? Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha.
Esdras 9, de 1 a 2. Só que esse assunto é tão sério e importante que vai ter um tópico só para ele. Então, nem vou entrar em detalhes aqui. Deus ministrou muito o meu coração nesse sentido. Eu tenho 2 filhos adolescentes e Deus ministrou assim tremendamente. Então, eu creio que essa lição também vai ser bênção. Eu não sei quem vai estar conosco nesse dia, mas quem Deus preparar, porque quem Deus tem preparado para ser comentarista aqui tem sido bênção. Tem mesmo, tem sido gratificante, né? A lição de número 9 vai ser a minha mini professorinha Vívia, que não comenta o quê? Comento sim, amém? No ponto 4, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Prestem atenção nesse texto. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Olha só, vocês prestaram atenção aqui? Os samaritanos eram o quê? Tinham uma certa liderança. Olha isso no mundo espiritual. Vamos trazer isso para o mundo espiritual, amados. Numa determinada região, num determinado bairro, numa determinada cidade, numa determinada empresa, numa determinada escola. Não tem nenhum cristão ali. Ou, se tem alguns, são agentes 007. Ninguém sabe que são cristãos. De repente chega um cristão autêntico, genuíno, que não se mistura, que faz a diferença. Aquele povo acostumado a ser bajulado, a ser tratado, os outros começam a olhar diferente para aquela pessoa que chegou. O que acontece? A inveja começa. É ou não é? Foi isso que aconteceu aqui. Porque quando os judeus voltaram, eles já voltaram diferentes. Eles já voltaram adorando e sacrificando ao único Deus verdadeiro. Aí os samaritanos começaram a perder as regalias, porque muito provavelmente vendiam ídolos, vendiam imagens de esculturas, que era comum entre eles. Era muito provavelmente devia ter adivinhas ali no meio, que ganhavam com isso. E de repente chega um povo santo, separado, que não faz nada disso, que não aceita, começa a atrapalhar a economia da região. Eles começam a perder os cargos, porque assim, quando um cristão chega, Deus levanta. Deus exalta os seus servos, quando ele é um servo verdadeiro. E aí o inimigo começa a ficar furioso. E aí o inimigo começa a tramar. Então isso sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Parece até contraditório. Um sacerdote ter inveja da igreja, porque infelizmente muitos sacerdotes não cumpriam o seu papel de sacerdote, enquanto a igreja cumpria o seu papel de igreja. O ID, a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E a condenação é esta, porque Cristo veio para o mundo, mas o mundo não o quis. Cristo veio para os seus o rejeitaram. Foram eles mesmos que condenaram Jesus primeiro? Foram mesmo. Por quê? A hora que Jesus começou a mexer nas feridinhas, né? Aí começou a tirar as casquinhas, dói, né? Ui! E aí, né? Os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado, escondido, né? Transformou-se numa inimizade declarada. E é isso que o inimigo faz. Primeiro ele tenta te dar uma bandeja, você não aceita. Bom, já que ele não aceitou meu presente, eu vou tentar me aliar a ele.
Aí a gente também não aceita. Aí quando a gente não aceita, fala, então tá bom, então agora eu vou partir para baixaria. Ricardo, né? Vou partir para baixaria, vou para porrada. Né? O Ricardo teve essa experiência, né, Ricardo? O inimigo te ofereceu uma bandeja, você não aceitou. Foi a primeira vez. Tentou se aliar, você não aceitou. Ele falou, agora para porrada. Aquela vez lá que eu fiz uma feira lá, eu trabalhei com macumbeiro e madeira. Ah, é verdade. Aí ficou aquela competição, 12 horas por dia, 37 dias. E aí o macumbeiro falando que ia pro terreiro, ia colocar meu nome na boca do sapo. E aí no sábado que ele ia pro terreiro, na sexta nós ia pra mata. Aí teve um dia que ele falou que ele ia pro terreiro e ele ficou até doente. Eu falei, você tem que tomar cuidado, casal, o que você faz? E a gente tem Jesus na vida, né? Não é assim não, ele vai pegar na volta. Tomou cuidado, aí beleza, tirava sarra e né, fazia bagunça, aquela baderna toda. Aí por fim, acabou a feira e ele ia falar, nossa, mas esses crentes eram muito unidos. Direto vem um irmão da sua igreja comprar com você, que aí não dá, como é que ele vai ganhar desse jeito? Aí é desleal, né? Eu falei, mas seus amigos do terreiro que compraram também. Aí acabou a feira e ele falando mal da gente, aí, né, coitado. Acabou a gasolina dele bem aqui na igreja, o pastor deu carona pra ele. Aí por fim ele descobriu que era da minha igreja aqui que o pastor era. Aí falou, nossa, é da igreja do Ricardo, nossa, pastor, nossa, aquele menino deu uma estrela nele que só vai. Aí o pastor Pedro falou assim, a estrela que tem nele é a estrela de Cristo que brilha nele. Fechou de olho. E é isso que acontece, amados. Aí, não tem melhor resumo do que isso. Não, exatamente. É só não aceitar. E o inimigo vai provocar mesmo, ele vai colocar desafios, ele vai usar de todos os artifícios possíveis para te tirar do sério. Boca do saco, que boca do saco? Não vamos estar no meio da vida, pode pôr na boca de quem se quiser, aí não vai dar nada. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E é por isso que Deus exige santidade do seu povo. Amém. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, separados do mal. Imagina se o Ricardo não estivesse em comunhão com Deus. No primeiro dia do feirão, pronto, caía doente. Caía. Porque imagina, dois enviados do inimigo. Porque eles não têm culpa. Na verdade, eles são cavalos do diabo. Eles deram brecha e o inimigo está usando a vida deles. Nós temos que ter isso muito claro. Que nós não podemos jamais odiar a pessoa que pratica aqueles atos. Mas odiar aquele que está por trás da prática desses atos, que é o inimigo. Por isso que quando Jesus manda orar pelos nossos inimigos, é no sentido de orar para que seja liberto de Satanás. É igual eu falei em Efésios, né? Isso. Nossa luta não é contra a carne, né? Isso Contra mesmo. principados e potestades. Exatamente. Então é isso essa visão que nós cristãos temos que ter. Vamos sofrer perseguição? Inúmeras. Não adianta dizer que não vai. E outra, igual o pastor sempre fala, né? Se tiver tudo muito calma, tem alguma coisa errada. Não é que cristão vai passar 24 horas, 365 dias do ano com tribulação. Não é isso. Não é isso. Mas é que se começa a ficar muito calminho, tá tudo muito certinho. Opa, peraí. Porque o inimigo não fica quietinho. Quando a gente está incomodando o inimigo, ele não fica quieto. Uma hora ou outra ele cutuca aqui, ele cutuca ali. Então, por isso nós temos que estar atentos. Amém? Olha, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios 6, 17. Por isso saí do meio deles, ou sai do meio deles, né? E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos recebereis. Amém? Por isso a bênção de Deus os acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizera essa obra. Neemias 6,16. E sucedendo que, ouvindo-o
todos os inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Amém? Então não somos nós que fazemos, mas é o Senhor através das nossas vidas. Basta que nós sejamos canal de bênção, igual o pastor falou ontem. Estou aqui, Senhor. Você quer me usar de que jeito? Eis-me aqui. Se nós formos esperar ficar santos, ou aliás, perfeitos para sermos usados, esquece. Não seremos usados nunca. 2. Quando Josué preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: glória a Deus, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué 5, de 13 a 15. Então, olha que lindo. Antes de iniciar a conquista, Josué recebeu uma visita do anjo. Israel é derrotada pela pequena cidade de Ai. Mas espera aí, como assim? Israel, que tinha um exército quase 100 vezes maior que uma cidadezinha. Vamos comparar Londrina com Ibiporã, por exemplo. Pensou, Londrina ser derrotada por um exército do tamanho de Ibiporã? É uma humilhação, não é? Nós vamos entender o porquê aconteceu isso. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7,13. O pecado descoberto foi desraigado. E então disse a Josué: levanta-te e sobe Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e sua cidade, e sua terra. O que aconteceu? Eles tinham trazido das últimas guerras ídolos, capas consagradas, utensílios consagrados a demônios, tesouros que não eram para ter trazido, e isso estava escondido no meio do povo. E o Espírito Santo e Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Então não adianta, podemos esconder dos homens, dos seres humanos, mas jamais do Senhor. Amém? E aqui quando ele fala de anátema, de pecado, não é, trazendo para os dias de hoje, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas é anátema, é pecado. Se eu tenho mais prazer em dormir do que levantar para orar, que é uma coisa que eu tenho brigado muito, porque tem horas que minha carne fala assim: fica na cama só mais um pouquinho aí. Tá bom, só mais 5 minutos. Aí você se lasca, né? Isso é pecado, porque está me afastando de Deus. Se o meu prazer maior está em assistir televisão do que ler a palavra de Deus, isso é pecado, isso é idolatria. Se o meu prazer maior está na minha esposa, no meu esposo, do que adorar ao Senhor, isso é pecado. Mas peraí, como assim? Sim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, então, como a ti mesmo. Eu não posso amar primeiro meu marido, depois a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. Eu não posso amar mais o meu carro igual. Às vezes a gente vê. Eu vou falar. A gente vê no carro ali, presente de Deus. Aí tá caindo aquela chuva, tá só você no carro. Tem aquele irmão que mora longe, mas é uma estradinha de terra. Ai, mas eu não posso pôr o meu carro lá naquele barro. Ai, irmão, você me perdoa? Não vai dar para te levar, porque lavei meu carro hoje, vai sujar tudo. Que presente de Deus é esse? Não é de Deus, não.
Porque se é de Deus, é para obra. Porque tudo que Deus dá para nós não é para só uso e benefício próprio nosso, mas é para que a gente venha abençoar a obra de Deus, meus irmãos. Amém? Então, se Deus nos dá condições de estarmos aqui hoje, não é para mim, não é porque eu sou melhor, porque eu não sou melhor do que ninguém. Se eu fosse ver aqui, tem gente que tem muito mais capacidade do que eu. Mas pela misericórdia infinita do Senhor, Ele tem colocado no meu coração esse desejo. E tem me capacitado a fazer essa obra. E tem capacitado outros irmãos e tem colocado o desejo no coração de outros irmãos. Que agora, para a honra e glória do Senhor, mais um sonho nosso vai ser realizado. Nós vamos começar a nossa biblioteca. Já estou passando de primeira mão aqui. Glória a Deus. Conversei com o pastor ontem. E ele já nos autorizou, nós vamos ver preço distante, quer dizer, eu vou ser cara de pau, já falei que vou pedir, já estou pedindo se alguém tiver, tá, prateleiras para a biblioteca ou estante para estar doando, nós estamos aceitando, para fazermos livros cristãos, quem quiser, que tiver, tá, o pastor disse que já tem alguns para doar, tem alguns também, já ganhei 2 lá no meu serviço, então devagarzinho nossa biblioteca vai crescendo para a honra e glória do Senhor, amém. Aí os amados vão ter oportunidade de estar lendo. Bíblias também, tá? Se alguém tiver Bíblias de versões diferentes, de repente não está mais usando, vamos trazer para cá. Porque daí, principalmente no momento de estudo bíblico, a gente pode dispor essas Bíblias aqui, para estarem consultando outras versões, que é importante e vai enriquecer a vida dos irmãos também, grandemente. Amém? Dicionário, enfim, o que Deus tocar no coração dos irmãos, estamos à disposição aí para receber. Amém? Essa é mais uma bênção, mais um sonho meu que o Senhor está realizando, mais um desejo do meu coração, do pastor também, porque o pastor e a pastora Mônica também já tinham esse desejo, o pastor já tinha compartilhado conosco, né, comigo, com meu esposo. Então, é bênção. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer o quê? Santificar, adorar, buscar o Senhor. Amém? E sobre essa palavra aqui, isso explica porque muitas vezes nós cristãos não recebemos de Deus. É verdade, Tati. Né? Verdade. Porque Deus exige santificação do seu povo para poder operar. No meio deles. Então, muitas das vezes Deus não opera, né? Porque não é santificação. Exatamente. Isso é verdade. Às vezes a gente escuta alguns comentários. Nossa, mas o culto hoje estava pesado. Mas por que será? Aí a resposta, ó. Porque Deus exige santificação para poder operar. Se não houver santificação, não há operação de Deus. Claro, tive um comentário hoje e já mata isso aí. O cara falou assim, você faz comida em panela suja? Pronto. Não precisa de mais nada. Ninguém faz comida em panela suja, né? Misericórdia. Pronto, já dá para entender já. Está querendo dizer isso aí. Pronto. Verdade. Tem um subsídio teológico aqui, que está no livro do professor, que eu gostaria de ler para vocês. Ele fala de eupisate, é o imperativo auristo que estabelece e resume o curso que os cristãos devem seguir. E vistas de nossa identidade como cristãos, somos eleitos de Deus, estrangeiros em nossa sociedade. Desta maneira, nossas esperanças, nossas expectativas não devem estar concentradas em nada que este mundo possa oferecer. Riquezas, fama, aceitação, até mesmo sobrevivência. Tudo isso é sem significado quando comparado com a herança que será nossa quando Cristo vier. Se não esperarmos por nada aqui, se todas as nossas expectativas estiverem fixas na segunda vinda, então nada que aconteça poderá nos levar a agir de maneira que possa implicar na negação do nosso Senhor Jesus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Colossenses 1,15. A santidade aqui é pureza moral, assim como na atitude de fixar nossa esperança na graça, que será nossa, nos fortalece para vivermos na sociedade como estrangeiros. Fixar a nossa esperança nele nos separa do poder daquelas concupiscências, que é o que? É o desejo desordenado da carne, que havia em nossa ignorância. E que é isso? É limpar a panela antes de cozinhar.
Pronto, pegando o que o Ricardo colocou aí, limpar a panela antes de cozinhar. Como assim? Tirando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Amém? Ponto 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente teriam se mostrado, afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Glória a Deus, aleluia. A firmeza que os judeus tiveram em não aceitar a união com os samaritanos foi produzida por quem? Pelo próprio Deus. Deus sabe muito bem que a amizade com o mundo gera barreiras que nos afastam da presença de Deus. Está lá em Tiago 4,4. Jamais devemos acreditar que o estilo de vida dos pagãos traz a verdadeira felicidade. Asaf quase cometeu esse erro, está lá no Salmo 73. A Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é a nossa santificação, conforme os textos de 1 Tessalonicenses 4,3, 2 Coríntios 7,1, 1 Tessalonicenses 5,23 e João 17,17. E de acordo com essa lição, nós temos 4 grandes bênçãos para quem anda na vontade de Deus. Primeiro, vitória contra o diabo, Tiago 4,7. Segundo, crescimento espiritual, Colossenses 1,10. Terceiro, o Espírito Santo tem liberdade para usar o crente, está lá em 2 Timóteo 2,21. E quarto, estar preparado para o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 5,23. Amém? A Bíblia vai mostrar para nós aqui alguns exemplos de servos que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. É interessante que até nisso o inimigo usa, Ele faz parecer ou mostra para nós que os que não servem a Deus são mais prósperos, são mais abençoados do que os cristãos. Isso é mentira. Porque é que não é divulgado, até porque não pode ser divulgado. Mas o maior índice de suicídio ocorre nas classes médias altas, em pessoas que têm posse. Por quê? Pode ter muitos bens materiais, mas são vazios por dentro. Então o cristão não pode ser rico? Não, muito pelo contrário. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É que nós não sabemos pedir. Aí volta nesse trechinho aqui, Deus exige santificação do seu povo para poder operar. E quando a gente fala em operar, não é só na vida espiritual, é em todas as áreas da nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente vê, quase não se ouve, mas quando ouve-se alguns relatos de suicídio, vai investigar a vida da pessoa. O inimigo é sujo. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Olha, Asaf, o salmista, escreveu no Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos em inocência. Está lá em Salmo 73, 13. Ele ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Aí no versículo 17 ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista estava chateado com pessoas soberbas, mas assassinos, que aparentemente estavam prosperando, ou sendo abençoados da mesma maneira que o povo cristão. A palavra de Deus fala que a chuva cai tanto para ímpios quanto para salvos. Mas o resultado dessa chuva é depois lá em cima, na glória. Amém? Porque quando Deus abençoa aqui,
fica, a bênção sempre fica. Mas quando o diabo abençoa da mesma forma, É, vai pra também. frente ele puxa. Isso é verdade. Isso também é verdade, Rafael. Também tem isso. Quando Deus abençoa, fica, é verdade. E quando do inimigo, esquece. Porque dá, mas ele toma. Ele dá com uma mão e tira com a E outra. Né? acaba virando uma cilada. Aquele ditado, né? Que o cristão ia na igreja. Aí toda vez que ele ia na igreja, colocava lá um grão de feijão no vidro. Uhum. Aí ele morreu, ele estava cheio. Não saiu do céu, né? O vidro está cheio. Ele chegou lá no céu, só tinha um grão de feijão no vidro, né? Uhum. Aí ele falou, por quê? Eu ia na igreja, eu pagava dízimo, eu fazia o bem, nunca fiz o mal. Aí ele falou assim, mas só um grão te salvou. Porque você fazia não pelos outros, mas pelo si mesmo. Entendeu? Então ele fazia não pelos outros. Fazia para se mostrar, para dizer. Ele mesmo. Ele se agradecia. Estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não era o bem das pessoas, geralmente. Esse é um dos grandes males, né? A questão da vaidade, quando a gente busca fazer as coisas para reconhecimento nosso, para nos sentirmos bem. Não, ele fazia, mas ele estava se engrandecendo. Eu posso, eu faço, eu quero. E quando nós começamos com esse pensamento, aí nós caímos, né? Então temos que tomar cuidado. Não adianta você fazer por fazer. Isso. Você tem que fazer por... Quem não serve, atrapalha. Então, Malaquias também foi outro que respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Malaquias 3,17. Vale a pena servir ao Senhor. Igual a irmã Célia falou ali, né? Ele fazia só que em algum momento ele fez de coração puro. Então ele foi salvo, né? Mas é importante a gente estar igual Malaquias aqui. Há um memorial escrito diante dele. Dele quem? Diante do Senhor. Tá? Para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que lindo. Serão para mim... Gente, tem coisa maior do que isso. Vocês são tesouro particular do Senhor. Joia preciosa. Pérola rara. Nós somos uma pedra de valor incalculável. E o lapidador é Cristo. Aquele louvor que a Teresa canta aqui é tremendo. Da onde nós somos tirados? Do barro. Da onde saem os diamantes? Da pedra, da terra, do carvão. Da sujeira. E que valor não tem uma pedra de diamante pura? Mas passa por todo um processo de quebra, de lixar, de polir, até tornar-se uma pedra valiosa. Então, amados, nós estamos passando por dificuldades, igual os judeus passaram por aqui, porque estamos sendo lapidados na mão do Senhor. Para que possamos vir a ter o valor que realmente Cristo vê em nós. Para o mundo podemos ser apenas um pedregulho, mas as mãos do Senhor, que bela pedra, né? Ponto 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que o tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Está lá em 1 Pedro 4,2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual seria essa vontade? Quero ler aqui na palavra de Deus, que na minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, ele vai falar o seguinte. 1 Tessalonicenses 4:3. Lá no Esdras, gente. Desculpa aí. Estou lá no...
Minha Tessalonicenses foi arrebatada, tá? Só um pouquinho que eu já acho ela aqui. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. O texto aqui, a epígrafe do texto, vai falar que é vivendo para agradar a Deus. Se nós lermos o versículo 4 inteiro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 inteiro de 1 Tessalonicenses, nós vamos entender um pouquinho mais o que ele quis dizer com isso. Então, qual é a vontade de Deus para conosco? Que sejamos santificados. Amém? Então, nós já observamos que a santificação significa uma abstência, ou seja, abster-se, né? Das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra de Deus está em 2 Coríntios 6:17. Ele fala: apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Ele continua depois aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar-lhe agradáveis, ou desejar ser agradáveis ao Senhor, né? É isso que nós devemos desejar. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1:11. Guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Acho que a gente precisa comentar muito a respeito disso, né? E 4, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Amém? Deus garante aos que assim vivem plena vitória. Olha só, Deus garante aos que assim vivem, assim como na santificação, plena vitória contra os ataques do diabo. Não é uma ou outra vitória, é plena, é total, absoluta. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses 1:6 e 10. Que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua vontade. No 10, e isso para que vocês vivam de maneira dignado ao Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Amém? O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. 2 Timóteo 2:19-21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. A palavra de Deus fala que o pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então não tem jeito. Se nós confessamos o nome do Senhor, nós nos afastamos do pecado. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus Estão preparados para o arrebatamento. Isso mesmo, estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, vale a pena. Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amados, este versículo é crucial. Acho que nós
teríamos que gravar, decorar, sei lá, colocar tudo quanto é lugar para a gente não esquecer. Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só que a palavra diz, que ninguém exclui o outro. Nós é que nos excluímos da graça do Senhor. Não é o Senhor que nos exclui. Então temos que cuidar para que nenhuma raiz de amargura. Entre os cristãos não pode haver amargura. Entre os cristãos, entre o povo de Deus, não pode haver mal entendido, não pode haver inveja, não pode haver picuinhas. Mas o inimigo é sujo. A Bíblia fala que, aqui no texto, aliás, fala que se os samaritanos tivessem conseguido, se os judeus tivessem deixado os samaritanos se infiltrar, no começo eles seriam o quê? Dóceis, tratariam bem, mas depois é o famoso joio no meio do trigo. Nós só vamos saber se o trigo é trigo e o joio é joio quando estiver maduro. Eu não sei se é verdade mesmo ou não fui pesquisar, mas diz que o joio, quando ele seca, ele não curva, porque ele é vazio. Já os grãos de trigo, como eles são cheios da sementinha do trigo, quando eles são maduros, eles curvam. Eu sei que o trigo curva mesmo, ele fica curvadinho. E aí, então, que a pessoa que vai fazer a colheita, que o lavrador reconhece o que é joio e o que é trigo. Esses dias eu compartilhei no Facebook uma filmagem que pegaram o joio e o trigo maduro. É, eu não vi. Aí eles pegaram assim, esfarelaram primeiro na mão assim, o joio, aí ele soprou, só teve pai. Aí ele pegou o trigo, esfarelou a semente. Que é de onde sai, depois de triturado, vira farinha que vira o pão. É igualzinho, não tem diferença. Aí, ó. Então, o que está a diferença, então? É a essência, é o conteúdo. Vamos fechar, então, com essa colocação do irmão Rafael aí. O que está dentro de nós hoje? Se Jesus hoje pegar e nos moer, vira farelo ou fica sementinha? Eu vou deixar isso para nossa reflexão hoje. Amém? Quero agradecer os amados que estiveram conosco online, que estiveram aqui presencial, a Tati. Só lembrando, então, amados, curtam, compartilhem. Eu vou ver se eu posto ainda hoje esse vídeo lá no YouTube. Deixem um like de vocês, comentários. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Tchau.